Boa noite. Tudo bom com vocês? Pularam muito carnaval? Todo mundo recuperado já? Coisa boa. Vou falar de liberdade, ó. Carnaval é liberdade, né? Bom, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir. Esse é o nosso 5º encontro, né? E esse encontro será feito em todas essas mãos. Olha só quantas pessoas aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês precisam participar. Então, perguntem. Se tiverem dúvidas, perguntem. Tem sempre aquela dúvida assim, e fala, olha, essa pergunta é bobinha, não vou fazer não. Não tem pergunta bobinha aqui. Pode fazer qualquer pergunta, porque às vezes aquela duvidazinha que a gente acha que é bobinha, é a que o colega também está querendo saber. Aí a gente aproveita e consegue esclarecer, né, para todos. Mas, para que isso seja feito, levantem o braço, que a equipe está a postos aí para trazer o microfone para que a gente tenha... vocês sabem, né, que as aulas são gravadas, então é preciso ter na gravação a pergunta e a resposta. Aí, por isso, aguardar o microfone chegar. Feito esse combinado, e vocês já toparam, né, porque quem cala consente, ninguém falou nada, então é porque está topado. Então, a gente vai começar a falar sobre a libertação do espírito nesse 5º encontro. Para que a gente faça essa conexão da primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, vocês sabem, eu tenho a memória fraquíssima, sabe? Eu tenho uma péssima memória. Eu não consigo me lembrar. O que foi mesmo que a gente falou na primeira aula? Que é o Espiritismo. Na segunda, que foi? Deus, né? E aí na terceira, Espírito. Semana passada, o que aconteceu? Não, carnaval não, gente. Fala, semana passada, qual foi o tema? Evolução. Pois é. E hoje a gente vai falar da libertação. Então, a gente está trazendo temas que estão absolutamente imbricados, né? Numa crescente. Né? Falou primeiro historicamente do que é o Espiritismo, depois uma aula reflexiva para falarmos sobre a ideia que construímos de Deus, propor aquela desconstrução, né, daquela antropomorfia, né, que é o Deus criado à nossa ideia e semelhança. Terceira aula, a gente fala do Espírito, entrou no que somos, pronto, aí evolução e libertação. Eu queria começar perguntando para vocês, quando a gente fala libertação, como é que soa isso para vocês? O que seria essa libertação do espírito? Porque você sabe que tem umas coisas assim, e vocês vão ouvir essa fala que eu vou dizer agora, ao longo de toda essa jornada ULI. A gente está no ciclo 1, no curso básico, vocês vão ouvir isso no ciclo 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Né? Então tem 4 anos e meio pela frente que vocês vão continuar ouvindo isso. Que um dos propósitos, né, a ULI é dirigida por uma self, e esse self é um conjunto de diretrizes, né? Uma das diretrizes, talvez uma das principais, diz assim, que o propósito da ULI é fazer com que cada um de nós se perceba espírito imortal. Na hora que fala espírito imortal, a mim me soa uma redundância, porque a imortalidade já está inserida na palavra espírito. Isso é uma impressão minha, né? Então, estou contando tudo isso para dizer que há também uma outra impressão semelhante quando a gente fala da liberdade do espírito, porque quando eu falo espírito, já soa para mim, né, que a liberdade está inserida ali, né? Então, falar que o espírito é livre também é uma redundância. Mas falaremos hoje sobre a libertação do espírito. E aí eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que a gente vai falar sobre isso? Deixa chegar o microfone aí para a senhora. Pronto. É quando o espírito está em sofrimento, no umbral, no caso? Não. Aí, será que ele está livre lá no... Não, você está dizendo se libertação, libertando alguma coisa, né? Entendi. Então aí seria libertar ele das amarras do umbral. Do sofrimento. Do sofrimento. Ou doença. Um pensamento. É uma ideia. Mas quem mais? Alguém pensa? Deixa chegar o microfone aí para a senhora.
A libertação, para mim, é quando ele deixa a matéria. Pelo pouco que eu entendi das aulas últimas. Quando ele deixa a matéria. Ah, boa. Está esquentando, ó. Está esquentando. Eu acho que o nome da senhora, desculpa, é Ana Paula. Essa libertação aí a gente vai tratar em 2 aulas mais na frente, que são a aula de obsessão e desobsessão. Mas está dentro, vale a liberdade que isso vai causar. Mas vamos ouvir mais. Então, a meu ver, está se falando do momento em que o espírito deixa, né, uma matriz que o aprisiona, que seria o corpo. Então, tem a ver com físico, desencarnar. Né? Aí libertou geral, né? Mas tem outras formas, né, da gente se libertar do corpo e voltar para ele, né? Quando a gente dorme. Muito bem, tá vendo? Enfim, outras desdobra. Vamos ver então o que a gente vai falar hoje. Nosso objetivo principal é de demonstrar de forma clara. Lô, tem mais uma aqui, ó. Ah, tem mais uma? Cadê? Aí. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu acredito que a libertação ela não está envolvida somente no desencarne, né? No que ele deixa a matéria, porque o espírito pode deixar a matéria e permanecer numa condição que ele não se sente livre, né? Ele se sente muito preso aqui à Terra, né? Por algumas questões, né? Então, a libertação, para mim, é algo ligado à evolução mesmo, né? Boa. Do espírito. Muito boa. Bom, então, sobre o que falaremos, né? Nosso objetivo principal, nosso objetivo geral, demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da sua evolução, né? Como você acabou de falar, né? Então, passaremos por uma transição entre a vida encarnada e a vida desencarnada, mas continua sendo a vida do espírito. E por essa transição de encarnado e desencarnado, ele avança, ele evolui, né? Teremos 3 aulas um pouco mais na frente. Aliás, na próxima semana a gente já começa essa trilogia da reencarnação, né? Já não dando spoiler, mas fazendo com que vocês fiquem curiosos para a próxima semana, a gente vai ter 3 aulas que vai falar de reencarnação. Semana que vem fala sobre reencarnação e ciência. Aí depois mais reencarnação, reencarnação, reencarnação. 3 aulas para poder trazer um pouco mais sobre esse tema, né? E a reencarnação, nesse caso, é um mecanismo de evolução do espírito, porque ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, e isso promove a sua evolução. Mas, para que a gente chegue a esse objetivo, a gente vai passar por alguns outros pontos. Primeiro, explicar os fenômenos da emancipação da alma, tais como o sono, os sonhos, a morte aparente, o desdobramento, o sonambulismo e etc. Não sei se eu vou dar uma notícia bombástica para vocês, mas sabia que toda noite, quando o corpo físico dorme, o espírito que somos, sabe o que faz? Vai passear. Toda noite. Se vocês não sabiam disso, pode ficar atento agora. E não adianta, porque uma vez eu fui falar isso, a pessoa, peraí, de noite eu vou amarrar uma correntinha aqui no meu pé, que é para não ir para lugar nenhum. Não adianta. Pois não, deixa eu chegar o microfone aí para a senhora. O sonambulismo tem um tempo determinado, ou você, tendo sonambulismo, você vai ser sonâmbulo a vida toda? Dona Tânia, a gente vai ter um slide que vai só falar sobre isso daqui a pouco, Dona Tânia. Não, porque eu era sonâmbula. Uhum. E depois disso, depois que eu me casei e tudo, hoje em dia, quando você fala do espírito sair, às vezes, quando eu acordo pela manhã, eu sinto o meu corpo cansado. Como se eu realmente tivesse saído para algum lugar. Às vezes eu digo assim, poxa, me deixe dormir pelo menos uma noite tranquila. A gente vai ter 2 slides mais na frente que vai falar sobre o sonambulismo. Na verdade, a gente vai tratar do sonambulismo mediúnico, né? Porque tem um tipo de sonambulismo que é patológico, que não é um distúrbio do sono, não é esse que a gente vai tratar aqui, né? Eu não sei se, quando a senhora falou sobre o sonambulismo, se referiu a algo patológico, não é esse o caso.
mas a gente vai falar, e aí... Eu vou implementar essa parte, se acordar, morre, porque eu sou sonambúlico também, de noite, porque lá em casa a gente vive de dieta, né? Quando tem torta de chocolate na geladeira, eu levanto de madrugada e vou assim lá, para a torta, né? Agora eu vou dizer isso, ó, se acordar ele morre, porque vão ficar com medo, vão deixar eu ir lá comer a torta, né? Vou implementar essa, gostei, dona. Mas a gente vai falar dele quando chegar nesses slides aí, que vai ser daqui a pouco, já a gente vai falar. Enquanto isso, ainda para chegar nessa conclusão final, a gente vai falar sobre explicar o fenômeno da desencarnação, ao que aquela libertação total, né? Que aí ficou livre geral, como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio, que a gente vai passar por isso aí também, porque na hora que a gente fala disso, abre um portal mágico e que a gente não consegue voltar mais para o tema, porque todo mundo quer falar sobre essas consequências. Então a gente vai passar com uma certa brevidade sobre esse tema, para conseguir chegar no final, que é proporcionar a todos nós, alunos, né, a compreensão de que viver é educar-se para a morte, né? É algo que, se a gente pode dizer assim, olha, que não tem como mudar, né, vai acontecer, não tem como tirar isso da trajetória, é que haverá um momento em que passaremos por uma transição, e que a gente chama de morte para o corpo físico. Até aproveitar esse momento para eu fazer uma pergunta. O que é certo a gente falar? Será que é certo a gente falar morreu, ou será que é certo a gente falar desencarnou? O que vocês acham? Desencarnou? Dona Tânia? Deixa chegar o microfone aí para a senhora, porque a senhora está no... Dona... Quando você nasce, na hora do parto, a passagem de volta já está em sua mão. Agora, o dia e a hora, você não sabe ainda. Quem que mas sabe, que você já está com ela na mão, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Dona Silvana, deixa chegar o microfone para a senhora. Em algumas áreas em específico, por exemplo, na área do yoga, né, da história do yoga, é relatado casos de mestres yogis que desencarnavam conscientemente. Tem um determinado mestre que ele deu uma palestra, após a palestra, ele conscientemente desencarnou. Só que eu não estava lá, eu não sei como é que foi esse processo, e eu não sei até que ponto é possível um humano, por mais evoluído que ele seja, ele dizer, olha, vou desencarnar, tá? Agora, né? Estou indo. Como se tivesse um botão ali, desligou, né? Aí, sobre a luz do Espiritismo, né? Como que vocês veem isso? É possível essa situação? Olha, a senhora sabe que eu não sei se é possível, mas a minha esposa fala que toda noite eu morro, porque ela pode me sacudir, ela fala tudo que ela quer falar, me xinga, e eu não acordo. Mas ele morreu, não é possível, né? Então, brincadeira, dona Silvana, a gente vai falar sobre isso exatamente à luz do Espiritismo, né? Porque o nosso pensamento nem sempre é como os yogas. Não significa ter alguma filosofia religiosa, mas se for espiritualista, né, de uma outra vertente filosófica, talvez a gente pense diferente. Mas a gente vai falar sobre a luz do Espiritismo a respeito disso. Sobre a sua pergunta de morte, o desencarnado, basta ir para a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus diz, deixais que os mortos enterrem os mortos. Então já vem a terceira parte. O vivo, morto no sentido que não conhecia a luz, então ele também está morto, mesmo sendo, entre aspas, vivo. Caramba, que negócio complicado, seu José. Mas, na verdade, é assim, ó, os dois são certos. Até eu até fui me empolgando com a outra. Os dois são certos, a gente falar desencarnou ou falar morreu. Só que depende do que você está se referindo.
Porque se eu estou me referindo ao espírito, o espírito desencarna. Agora, se eu estou me referindo ao corpo físico, morreu. O corpo morre mesmo, né? Então, o corpo a gente sabe que morre, termina um tempo aí. E aí a gente vai ver que não tem exatamente um botão lá que desliga a hora que a gente quer. Não tem. Mas existem enlaces fluídicos que mantêm o tônus vital, né? Uma energia chamada energia vital, que a gente tem ela para uma determinada longevidade. Quando essa bateria, essa energia esgota, o corpo morre e o espírito desencarna. Então, aproveitando, né, que a gente falou ali sobre educação para a morte, a gente saber pontuar. O que a gente está se referindo? É o espírito? Desencarnou. É o corpo? Morreu. O corpo morre mesmo. Dona Ana, deixa eu chegar o microfone aí para a senhora, só um minuto. Pronto. Olá. É só uma expressão, né, que é bem usada pelos orientais, que eu acho que traduz o desencarne de uma forma muito simples. Fala assim, fulano deixou o corpo. Uhum. Simples. Qualquer pessoa entende. Então, o espírito deixou o corpo. Então, eu vou falar que alguém morreu, né, a depender de com quem eu esteja falando, eu costumo usar essa expressão, fulano deixou o corpo. Acho é isso aí, uma boa saída, uma boa expressão, né? Bom, então, para a gente começar, Adenauer diz, no livrinho de vocês, né, no Conhecendo o Espiritismo, ele vai dizer assim, não só após a morte o espírito está liberto, o espírito mesmo vinculado ao corpo físico goza de relativa liberdade, né? Então, aquela que eu contei para vocês, né, num dos momentos importantes até, vou dizer, né, toda noite quando a gente vai dormir, isso acontece, né? E em muitos outros momentos, né, dos nossos dias de fenômenos semelhantes, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Isso é novidade para alguém aqui? É novidade essa questão de vai dormir e o espírito se liberta? Não, né? Que bom, porque às vezes a gente dá uma notícia dessa, a pessoa fica assustada, fica com medo de dormir depois, né? Então, sobre os fenômenos da emancipação. Vamos lá. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Lembram que lá na aula 3, quando a gente falou sobre perispírito, lembra que a gente falou, Kardec traz aquela tríplice formação, né, que o ser encarnado é formado por espírito, por perispírito e corpo físico. Aí a gente aprofundou um pouquinho mais isso e viu que, na verdade, o perispírito não é apenas um corpo, ele é um complexo de corpos, né, que se interpenetram entre eles, e cada um tem suas funções, tem propriedades, né, e eles têm uma infinidade de funções, mas uma importante é de ser essa ligação entre algo não material, que é o espírito, e algo absolutamente material, que é o corpo físico. Então, ele tem que ter a complexidade de conseguir fazer essa ligação. Aí, então, ele tem um corpo chamado duplo etérico, que é um corpo que se acopla molécula a molécula ao corpo físico, e também ele é tão fluídico a ponto de, a partir dele, sair um fluido energético, que a gente chama popularmente de cordão de prata, e esse cordão ter a propriedade elástica, vamos dizer assim, de poder permitir que o corpo astral com o espírito, né, viaje as dimensões vibracionais compatíveis, né? Ele pode ir a qualquer lugar dentro da compatibilidade da sua vibração e retornar para o corpo físico imediatamente assim, ele está lá do outro lado do mundo e retorna assim, reacopla sem nenhum problema. Então, essa ligação que a gente chama de cordão de prata, popularmente, né, que é um fluido, são vários, né, eu ia chamar de um, não, mas são vários enlaces, né, que percorrem por esse cordão, né, por essa ligação.
E isso é o que permite essa libertação parcial. Então, de uma forma didática só, eu dividi aqui que a gente vai ter duas possibilidades de nos libertarmos, né? Uma que a gente vai chamar de parcial, que serão essas em que o espírito se liberta parcialmente, ou seja, porque ele está ligado ao corpo físico ainda por esse cordão. E a outra forma é a forma de libertação total, que é aquela que se libertou, pronto, ele não vai usar mais o corpo, né? Aí a gente vai chamar de desencarne para o espírito. Então, isso acontece de duas maneiras também. Porque a parcial, ela pode ser espontânea e ela pode ser provocada. Então, como seria espontânea? O sono, né? O sonambulismo, que a dona Tânia perguntou ali, que a gente vai falar um pouco sobre ele. O desdobramento eu posso entrar num estado de relaxamento e fazer com que o perispírito ampliado se destaque, vamos dizer assim, né? Se desconhecida do corpo físico. Agora, posso fazer isso de forma provocada também. Eu intencionalmente, entrar num estado de relaxamento para o desdobramento. Então, ele pode acontecer das duas formas. Aí, da forma provocada ainda, pode ter a hipnose, o coma, né? O coma pode ser, vai aparecer nos dois ali, o coma tanto pode ser induzido por drogas, como pode ser também consequência de um trauma, né? Que não foi induzido para que ele ocorresse. E de forma total, ele pode ser espontâneo, né? Porque houve o desencarne, a gente está falando ali do desencarne natural, e pode ser provocado por eutanásia, homicídios, suicídios, né? E etc. Então, só por uma questão didática, a gente separou dessa forma. Deixa chegar o microfone para a senhora. Eu conheço a palavra, mas eu não sei o significado da palavra. Qual é? Qual a diferença entre catalepsia e síncope? A síncope é um desmaio. Naquele momento em que desmaia, o perispírito, né, se descoincide do corpo, né, se liberta parcialmente. E a catalepsia é uma patologia que coloca o seu metabolismo de uma forma tão baixa que muitas vezes é até diagnosticado como morte. Não tem muito tempo, aqui em Salvador até, eu soube de um caso que a pessoa teve esse diagnóstico, né, de morte, foi até lá para a capela do hospital e depois a pessoa voltou. Quer dizer, ele era cataléptico e estava numa crise de catalepsia. Tem um caso famoso também, eu nunca lembro, não sei se é Luiz Sérgio, sei lá, Sérgio Cardoso, né, que ele foi sepultado e depois, acho que o médico dele não estava aqui, uma coisa assim, e aí ele teve uma crise cataléptica, foi sepultado, depois quando foram, mas ele tinha, aí foram abrir o caixão, estava todo arranhado, assim, ou movimentado, quer dizer, não... Uma placa. Uhum. Entendeu? Eu tinha uma amiga que ela tinha esse problema e ela usava uma plaquinha para identificar, né? Dizendo. Pois é, mas a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas um pouco mais, né? A gente vai ter um slide para cada um aí, para elucidar um pouco mais sobre isso, ok? Então, falar sobre o sono agora, né? Tem vamos dizer assim, uma forma de separar o que ocorre quando nós descansamos, né? Quando o corpo físico descansa, porque o que ocorre em seguida? A gente acaba sonhando, né? Então, o sono é esse momento de refazimento, vamos dizer assim, para o corpo físico, né? Acho que a gente vai ter mais na frente algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos, né?
e que vão nos questionar, quer dizer, vai questionar os espíritos sobre a necessidade de descanso do espírito. E os espíritos vão dizer que não tem necessidade, que essa necessidade do sono é apenas para o corpo físico, né? O espírito não precisa dessa pausa. Então, ao despertar, ele terá, por intermédio dos sonhos, uma vaga lembrança do que ocorreu, e há casos em que o espírito se liberta do corpo no sono ou no estado de vigília. Então, o espírito pode se emancipar com ele dormindo ou com ele num outro estado letárgico, que foi uma daqueles pontos que a gente colocou ali. Quando eu era jovem há pouco tempo, aconteciam duas coisas. É porque agora eu estou jovem há muito tempo, né? 60 anos, estou jovem há um bocado de tempo. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, aconteciam duas coisas curiosas. Uma, eu às vezes parava assim, e eu estava olhando assim no horizonte e tal. Aí minha avó chegava perto de mim e falava assim, esse menino está longe. E estava mesmo, porque você está onde o seu pensamento está. Então, aquele momento letárgico, né, que você está pensando em alguma coisa, está elaborando alguma coisa, e você vai estar lá onde... Então, isso é um fato. Outra coisa que acontecia bastante comigo, sabe quando você está... Às vezes você sentado assim, aí dá aquela coisa assim, aquela sensação que está caindo, às vezes deitado, né, ou sentado. Já aconteceu com vocês? Olha, acontecia direto, muitas vezes acontecia comigo isso. E aí meu pai, né, dizia o seguinte, que isso era porque o corpo estava crescendo. Isso é porque você está crescendo. Ele errou feio, né? Porque acontecia tanto comigo que se isso fosse verdade, eu teria 2,5 metros. Aqui, 1,65 m. Então ele errou feio, não era isso. Né? O que acontece com isso? É o momento que o perispírito está retornando, está acoplando ali. Então, mesmo no momento desse letárgico, né, que você está com o pensamento longe, daqui a pouquinho, quando você volta, dá aquela sensação assim de queda, talvez, né? Porque o perispírito reencaixando no corpo físico. Né? Então, isso só para a gente... Deixa eu chegar o microfone. Só para a gente ver como é que isso é tão comum e a gente não sabia, né? Muitas vezes, quando eu durmo, que eu acordo, eu não lembro quem eu sou, nem onde eu estou. Existe alguma explicação para isso, à luz do Espiritismo? Eu acordo, uma vez mesmo eu acordei e na minha cabeça eu tinha 14 anos e eu não lembrava onde eu estava. Eu levei uns 20 minutos, meu marido me explicando quem eu era, porque eu não lembrava. Não sei, Ana, aí a gente tem que... Não dá assim, só por esse dado não dá então para dizer o que acontece. Mas eu vou explicar o fenômeno, o que ocorre nessa hora, né? Quando a gente está falando do sono ali, então é o momento que o corpo físico vai descansar. Quando a gente atinge um estágio do sono, né, que a gente chama de REM, que é aquele movimento rápido dos olhos, né? Quando chega naquele estágio ali, é o ponto em que o espírito se liberta. E aí pode acontecer duas coisas. Uma delas é ele não haver, vamos dizer assim, uma exteriorização muito grande, ele ficar por ali mesmo, mas você sonhar. E esse sonho, ele é produzido pela sua própria mente, pelo inconsciente. Né? É uma expulsão do seu inconsciente que vai aparecer para você em forma de símbolos e etc. Isso é um sonho. Né? Agora, pode ocorrer uma outra coisa, que é o perispírito se libertar mais para mais longe e você vivenciar alguma coisa. Por exemplo, você pode ir visitar uma pessoa, você pode ir num salão assistir uma palestra, você pode fazer alguma coisa. E aí, quando você acorda, você vai ter uma vaga lembrança sobre isso. Muitas vezes, uma lembrança até clara, mas se foi uma experiência de desdobramento, você não consegue interpretar ela muito bem, e aí fica um tanto confuso. Não sei se alguém faz terapia aqui, e o terapeuta já disse, olha, quando tiver um sonho, acordou, anota o sonho, ou grava. Sabe por quê? Porque se não anotar naquela hora, mais tarde você já esqueceu. Porque o sonho ocorreu numa dimensão mental.
se ele foi uma produção do seu inconsciente, a sua mente, se foi uma vivência, foi um desdobramento, né? Foi numa dimensão que não aconteceu no seu cérebro, no seu órgão físico, né? Então, o que é preciso? Acordou, você escreve ou fala. Por quê? Quando você fala ou escreve, cria sinapses, cria conexões neurais que criam a memória cortical. Aí, se você faz isso de noite, talvez no dia seguinte, você não vai esquecer daquilo que aconteceu. Então, essa confusão, vamos dizer assim, né, que você relata, Ana, logo no inicinho que acorda, ela é um tanto normal, né, mas em seguida recobra isso, né, e aí você pode, a gente não vai conseguir ter esse aprofundamento hoje, né, mas tem um curso aqui na casa, vou deixar vocês já afiadinhos aí para quererem esse curso. Tem um curso chamado GED, que é um grupo de estudos em desdobramentos. Então, nesse curso, só dá para fazer depois de chegar no ciclo 10, nesse curso a gente vai aprofundar sobre esse tema e vai fazer vários exercícios, né, sobre isso, né, sobre essa, para que você tenha a consciência da sua vivência fora do corpo, né? Porque posso dizer para vocês aqui que ninguém aqui tá isento de saber desdobrar. Todo mundo aqui desdobra todo dia, só não tem consciência disso. Então, essa consciência é que a gente vai incitar ela para que a gente passe a ter e não ocorra, né, esse lapsozinho de memória no retorno. Deixa eu chegar o microfone aí para a senhora. Eu estou aqui pensando em algumas coisas, não exatamente que eu acredite ainda em várias coisas que são ditas, né? Mas, segundo várias coisas que eu já ouvi, eu fiquei imaginando do que ela está falando, não sei se é uma possibilidade, de como dizem que o espírito já teve várias vidas, né? Já reencarnou várias vezes. Então, enquanto ela falava, eu imaginei um caso assim dela ter se desprendido e ter vivenciado ou pensado em outra vida, está nesse momento de uma outra vida, e quando ela retornou, ela ainda não está sabendo que ela não está mais naquela existência anterior. Ela está em outra existência já, digamos assim. Não sei se eu estou falando. Deixa eu só, eu não consigo ver o seu nome daqui. Luciana. Luciana. Isso é uma história? É um caso? Como é que não, estou falando do que ela disse. Ah, sim. Ela disse que ela voltou dela, e ficou uns 20 minutos sem saber quem era ela. Então, quando ela falou, eu imaginei isso, de várias coisas que eu já ouvi. Então, assim, as pessoas, quando desencarnam, e aí vão, pelo menos de coisas que eu já li, né, de romances, essas coisas. Aí vão saber das experiências passadas, de outras vidas. Então, eu imaginei algo assim, de ela se desprendeu, foi para algum lugar, não sei, e está... Vamos imaginar, para poder entender direito o que eu estou falando, né? Ela reencontrou alguém e está falando sobre essa vida, ou discutindo algo assim, alguma vida anterior, e ela retornando. Então, assim, ela já não estava mais com a consciência daquelas conversas, e também, quando voltou, ainda não conseguia entender um pouquinho que ela já estava em uma outra vida. Foi isso que me veio à cabeça, quando ela falou. Interessante. Não dá nem para eu dizer para você que isso é verdade. Se há a possibilidade, eu não, mas eu pensei assim. Mas é possível, né? Mas não dá para a gente. Sim, agora eu queria falar outra coisa. Tá. Eu percebo que a linha das explicações sobre a libertação, dessa libertação, vai bem para essa questão de se libertar do corpo. E aí, falando que o espírito ainda está no corpo, a pessoa ela pode ter uma certa liberdade, que é o que está se falando agora. E eu imaginei que o espírito se libertando do corpo, ele ainda pode estar preso. Ele pode continuar preso. Preso por querer continuar naquela existência, por uma raiva, a vingança, o desejo de vingança, tudo isso, para mim, é prisão. Então, se o espírito ele não
não consegue evoluir, deixar tudo para trás. Ele está com raiva, né? Ou está com ódio de alguém. E sente saudade demais, não quer deixar aquela família que teve aqui na Terra. Então, tudo isso ainda é uma prisão. Então, enquanto está falando, eu estou pensando nessas questões também. Então, me perdoe, eu esqueci. Luciana, né, Luciana? Então, também é possível, eu não vou dizer para você que... Só que, não só é porque a gente, na sua fala, né, você acabou falando sobre a pessoa que vai ter raiva, que vai estar... Mas vai ter também aquela pessoa que vai estar feliz, que não tem problema nenhum, que ficou tudo tranquilo. Então, quer dizer, somos indivíduos, né? Individuais. Então, assim como pode ter um caso assim, de alguém que vai se sentir aprisionado no corpo e tal, vão ter uma infinidade de outros que não. O fato aqui, importante para a gente, é a gente só entender que esse mecanismo, e aliás, até me permita fazer uma outra observação, você começou sua fala falando assim, eu não acredito, não foi uma coisa que você falou? Em algumas coisas aí... Não, né? Então eu vou te falar que eu também não acredito, sabia? Sabe por que eu não acredito? Porque para mim é um fato, não é uma questão de acreditar ou não. Eu vou dizer para você assim, olha, se você acreditar, legal. Se você não acreditar, uma hora você vai ver que porque não é uma questão de crença. Você sabe que eu no semestre passado, vou contar um negócio para vocês aqui. A gente tem um Instagram do curso básico, né? E até visitem lá e curtam lá. E aí no semestre passado, me pediram para gravar um vídeo, eu ia dar a aula 6, que é a aula de reencarnação. E aí eu fui gravar o vídeo e eu comecei a fala dizendo assim, vamos falar sobre reencarnação. Você acredita em reencarnação? Eu não acredito. Eu comecei o vídeo falando assim, né? Resumindo, o vídeo bateu lá na nossa reitora, ela me ligou na mesma hora. Ô, Luiz Carlos, você está doido? Você vai falar sobre reencarnação e você diz que não acredita na reencarnação? Eu falei, não acredito não, porque para mim reencarnação é um fato, não é uma questão de acreditar. Então não é uma questão de crença. Ah, entendi, então tá bom, então pode soltar o vídeo. Então agora você me fez lembrar isso, né? Que você está falando que não acredita em algumas coisas. Eu também não acredito em algumas coisas, mas essa, por exemplo, eu sei que né? Eu poderia, a gente não... Nesse curso aqui a gente vai falar sobre isso en passant. Mas quando você chegar, eu trabalho lá no GED também, né? Eu sou trabalhador do grupo de estudos em desdobramento. Quando estiver lá, eu posso te dar relatos, né? Que são inquestionáveis, não dá para a gente falar assim, não acredito nisso agora. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, depois a gente vai para lá. Boa noite, gente. Eu sou Patrícia. Eu tenho uma dúvida no desdobramento. Oi, por quê? Patrícia. Eu tive um episódio, minha mãe tem 4 anos de falecida, mas não é aí nessa parte. Eu trabalho no hospital, não sei se foi devido também ao cansaço. Eu fui dormir, e ao dormir por volta de 2 horas, eu senti que eu não estava mais ali. Eu conseguia ver o meu corpo lá deitado, e eu saindo e fazendo tipo uma regressão para uma pessoa, muito tempo que eu não vejo, e parece, né? Eu não sei se isso aí você vai me tirar minha dúvida agora. E aí eu consegui chegar até lá nessa pessoa. Quando eu chegava lá, essa pessoa estava em uma cama, um lençol coberto. E eu junto com minha filha também, que estava do meu lado, mas eu sentia que eu estava flutuando e via. E dizia, vamos sair daqui, porque daqui a pouco é seu pai que está aí, né? Eu sou separada. Eu achei que era meu marido que tinha morrido. Mas aí eu via, nitidamente, as pessoas chorando, todo mundo triste. Eu passava por um lugar muito lindo, onde tinha muitas flores, muitos cheiros, muitas coisas bonitas. E depois eu voltava. Mas, quando eu voltava, eu acordava assustada dentro de casa, porque eu dizia, meu Deus, por que eu consegui sair disso? Será que isso foi um sonho? Mas eu sentia que não era. Por conta de eu chegar muito suada, muito cansada, e deu trabalho para poder eu sentir que realmente eu não estava ali. Mas o corpo estava assim, eu mais para cima. E aí, quando foi por volta de 3 horas da tarde, uma prima, né, desse cara que estava lá, me ligou dizendo que ele tinha falecido e que o sepultamento seria em Candeias, por 3 horas da tarde. Então, isso aí é o quê? Foi um sonho? Tudo indica que sim, que foi um desdobramento, né? Que você pois é, eu vivi isso aí. Então, local. Eu acredito que não seja, né? Eu acredito, tanto na reencarnação, como essa parte, porque não foi só essa parte também que eu vi. Teve outros episódios, mas o que eu mais relato agora, que isso aí foi 15 dias. E depois de 15 dias,
eu trabalho no São Rafael, e o doutor André me chamou para fazer parte, porque eu fui para ele, que ele ensina aqui, e aí eu disse, doutor André, aconteceu isso aqui comigo. Mas é você, sempre que fala algumas coisas, eu fico só percebendo, você vai entrar lá. Tanto que hoje eu estou fazendo aqui parte do grupo, por conta disso, para ele me ajudar, porque eu tive muito medo de não voltar mais. Porque é uma sensação, para mim, foi uma sensação muito ruim, parecendo que eu já tinha morrido. Você ficar assim e ver um corpo ali, que é seu, e você não consegue voltar. Então, pela é sua bizarro fala, para mim. tudo viu? indica pra que mim foi, de fato, um desdobramento. Obrigada, né? gente. Mas aconteceu comigo. Mas, assim, sabe aquela questão, né, que eu mesmo pergunto, né, quando a gente vai falar de espírito, eu falo, alguém tem medo de espírito? Porque a gente só tem medo do que não conhece, né, quando passa a conhecer. Então, esse fenômeno também, ele causa um pouquinho de medo quando você não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele passa a ser algo natural, e né, porque o espírito não está atrelado definitivamente ao corpo, então é possível, e a gente está falando sobre isso hoje, né, sobre essas possibilidades de libertação. Então isso passa a não ser mais assustador, né, e o medo se desfaz aí. Mas vamos avançar um pouquinho mais, que a gente tem 342 slides, estamos só no... Não, eu vou ser rápido. É porque, quando minha esposa falou a respeito de crença, né, de acreditar... Viu? Não fica aborrecido comigo, não. Minha prima, ela faz o segundo ciclo, né, e foi ela que nos chamou para participar. Legal. Né, do primeiro ciclo. E eu já tinha essa vontade há muito tempo. Cheguei a começar com a Adenal, onde era em Piatã, o centro. Joana. Isso. E aí, só fui na primeira aula e depois não fui mais. E agora eu quero ir até o final. Então, ela chegou aqui e falou com a gente sobre uma experiência, porque ela tem mediunidade muito forte, né? E desde pequena, desde novos, desde bem jovens, a gente frequentava Medrado, né? O Centro Espírita de Medrado. E ela, numa dessas... palestras, ela manifestou, né, um espírito de uma criança. Então, assim, ela chegou hoje e disse, olha, aconteceu uma coisa interessante para mim. Isso aí, para mim, é uma dos fatos, como você fala, de que a gente não acredita, realmente. E ela mostrou aqui uma psicografia que ela fez com uma escrita oriental. Toda uma escrita oriental, com aqueles símbolos japoneses, aquela coisa que ela nunca aprendeu japonês e não sabe nada sobre isso, e fez uma psicografia toda com esses hieroglifos lá, com esses símbolos, né? Esses símbolos. E aí ela está procurando ver quem é que pode traduzir isso. Então, incrível, porque são coisas, são fatos que não tem como a gente não acreditar, né? É o que você fala mesmo. Aí eu queria trazer um pouco essa experiência que foi hoje. Ela sentou aqui do meu lado e me mostrou. Me mostrou, né? Que legal. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Como eu falei, tem um bocado de slide aí. E a gente está nos primeiros ainda, né? Então, ainda falando sobre o sono, lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na 401, diz assim, ó, durante o sono, a alma repousa com o corpo. O que vocês acham? A gente já deu esse... Não, né? Então, olha a resposta. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que prendem o corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E na pergunta 402, diz assim, ó, e como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O que vocês acham? Ninguém achou nada. Olha, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condição de exercer os seus dons, tem lembranças do passado, algumas vezes previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visitar domicílios, recados para terceiros, premonições, trabalhos mediúnicos, vai por aí afora. Então, você vê que tudo que, um pouquinho da fala de cada um, acaba se enquadrando dentro do que é de fato possível, né? Que os espíritos nos respondem. E por que eles dizem que é
pelos sonhos. Porque o que eu estava dizendo para a Ana é que existe um limiar entre o que é de verdade um sonho e o que é uma vivência, o que é um desdobramento. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar o que é um e o que é outro, né? Às vezes você à noite sonha, por exemplo, uma pessoa querida, desencarnada, você sonha com aquela pessoa. Aí você fala assim, puxa, sonhei com fulano. Pode ter encontrado com aquela pessoa. Agora, vai ter nuances, né, nesse sonho que vão te dizer se, por exemplo, foi um sonho, se foi uma lembrança, se foi porque eu tinha saudade ou lembranças de momentos com aquela pessoa, ou porque eu realmente encontrei igual lá. Então, indicadores que a gente pode analisar isso para dizer se foi um sonho ou se foi um encontro, né? Normalmente, uma dica basicona aí, normalmente o sonho você não tem controle, né? Ele passa por você, as coisas acontecem fora do seu controle. Isso é um sonho, porque ele está sendo produzido pelo seu inconsciente. Agora, um desdobramento, aí não, aí você tem consciência daquilo. Por exemplo, quando Patrícia, né, Patrícia, falou assim, eu saí, eu estava indo encontrar uma pessoa e eu vi meu corpo lá. Então, quer dizer, e agora ela relata com clareza, quer dizer, ela tinha consciência de que estava fora do corpo, porque o corpo estava ali, né? Então, você está numa caminhada e você diz assim, não, eu vou por aqui? Não, não vou não, eu vou por lá. Você tem consciência do que você está fazendo. Você está decidindo, você está escolhendo. Isso é um desdobramento. Agora, quando você não tem controle sobre isso, e quando acorda, você só lembra, não, aconteceu desse jeito. Aí, na maioria das vezes, é um sonho só, é uma lembrança, né? Algo que estava lá na sua memória do inconsciente e que é trazido à noite através disso. Oi? Deixa eu chegar para você aqui. Se eu não estou sonhando, meu corpo não está descansando? Não. Pode ter um monte de explicações para isso, Rebeca. Inclusive, de ser uma questão sua mesmo, de estar bloqueando aquilo ali. Não é que você não sonha, porque você sonha. Toda noite você sonha. Às vezes até mais de um sonho. Mas você não lembra por algum motivo. Talvez, não, isso que você está sonhando, você não vai dar conta agora. Estou supondo, não estou afirmando nada, não. Estou só supondo. Não vai dar conta disso agora, aí você não lembra, né? Mas não quer dizer que você não sonha, não. Com certeza toda noite você sonha e toda noite você se liberta também, né? Mas aí é outra história. Não sei te dar o diagnóstico disso, né? Por que você não lembra? Não sei te dar. Por que você não lembra? Não, mas com certeza você sonha. Deixa eu chegar o microfone para o senhor. Eu acho que hoje são 342, eu só vou conseguir no... É só para reforçar, Luiz. A parte final do trabalhos mediúnicos, vocês também dão testemunho, eu faço alguns trabalhos de resgate. E é uma coisa muito clara para mim que aprendi durante o tempo, do tipo assim, quando eu vou em determinado lugar, eu sinto que eu estou acompanhado, eu vou, faço resgate. Lugares bons, inclusive, às vezes o espírito só está perdido, e às vezes lugares ruins, quando é ruim, eu sinto que eu sou protegido pela lateral, passo por meio, infelizmente, de alguns espíritos, vamos dizer assim, que ainda estão ignorantes. Mas uma particularidade que me ensinou foi o seguinte, por exemplo, quando termino, eu vou como se fosse em transe. Quando eu retorno, que eu termino, aí a espiritualidade me fala no ouvido assim, é Rodney. Eu estou falando do Rodney, um exemplo, que é um amigo meu de 40 anos, que já desencarnou, mas eu sempre chamei de Dina, nunca de Rodney. Aí ele fala, é Rodney. Aí eu acordo. Aí eu percebo, nesse momento, recordo tudo o que aconteceu, até a hora que eu retorno. Sabe? Então, é só, como você falou assim, tem algumas particularidades que você vai percebendo, e aqueles que não me dizem o nome, eu já entendi. Ou seja, são amigos ou conhecidos de outras vidas, que não vou conhecer realmente ele. Por isso que quando eu já percebi que quando ele não fala o nome, é porque não tem esse conhecimento do dia a dia. É só para os colegas aqui perceberem que realmente tem algumas coisas que você vai percebendo
no dia a dia do trabalho que vai, que você começa a separar o que é um sonho, que é realmente um trabalho mediúnico, outras coisas premonições que você começa a perceber, e outros ambientes que não vale aqui agora, nesse momento, citar. E é como andar de bicicleta, né? Porque você começa a andar de bicicleta com rodinha, tá ali, né? Aí depois você tira uma rodinha, depois você tira outra, depois você senta na bicicleta e anda que nem mais, né? Lembra que só tem 2 rodas, né? Então, quanto mais você experimenta, quanto mais você vivencia, mais fácil fica, né, o mecanismo de ocorrer, o fenômeno, né, de acontecer. Então, muito bem. Então, vamos avançar um pouco mais. Tinha um aqui, ó, para fechar sobre o sono, né? Então, o espírito com o seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado por um cordão fluídico. Isso aqui, na verdade, só ratificando o que a gente já falou, né? Então, aqui, ó, esse aqui, inclusive, acho que chegou da balada, porque não deu tempo nem de tirar o sapato, ó, se jogou na cama lá, né? Coitado, jogou o corpo ali. E aí, ó, tá dormindo aqui, e o perispírito está lá, na mesma pegada, ó, de sapato e tudo também, mas ligado aqui pelo cordão de prata. Lembra que a gente falou isso, né? Então, esse é o cordão fluídico que liga, né, o perispírito ao corpo físico. E aqui, acho que até o perispírito estava cansado, a balada dele foi, né, porque ele está ali, né, dormindo também, mas ele aqui ele pode se adiantar ali para outros locais, outros espaços, né? Então, só para ilustrar o que a gente já tinha falado. Bom, aí a gente já falou de sonho, mas agora que a gente vai falar de sonho. E aí, teríamos, vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de tipos de sonhos. Para hoje, a gente destacou 3 tipos, o que não quer dizer que isso seja a totalidade, mas 3 que vão dar mais ou menos os exemplos básicos que a gente precisa para o entendimento do tema de hoje. Então, o primeiro deles são chamados sonhos comuns. Sabe o que é o sonho comum? É aquele sonho que você, né, estou lá no meu trabalho, estou com uma questão lá qualquer, de noite eu sonho com aquilo, não sei o quê. Esse é o sonho comum, né? O sonho básico, né? E esse é um sonho. Então, são aqueles que refletem as nossas vivências diárias, né? Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual, ou seja, o perispírito, ele sempre, quando o corpo físico entra em relaxamento, ele se separa. Não necessariamente ele vai viajar, vai embora, mas ele está por ali ainda. Então, há uma pequena, nesse tipo de sonho, uma pequena exteriorização. Então, é puramente cerebral, simples repercussão das nossas disposições físicas, das nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia, etc. Né? Então, esse é o sonho comum. Agora, vai ter um sonho que a gente vai chamar de sonho reflexível. Esse sonho já vai ter uma exteriorização perispiritual maior e pode ter até algumas influências. Por exemplo, ó, são aqueles que o desprendimento ou emancipação da alma permite um mergulho mais profundo nos nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Essas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de um filme, e poderão ser induzidas por espíritos desencarnados, superiores ou inferiores. Não tem essa questão. Todo o espírito tem a capacidade de te incitar ali alguma lembrança, algum pensamento, alguma questão. Então, você ainda está no meio do caminho, você nem está totalmente consciente de que está fora do corpo, ainda está sendo influenciado, né, oniricamente pelo seu inconsciente, mas já é um pouco mais libertador. E é chamado de reflexivo porque muitas vezes, quer dizer, nessas induções, te coloca a refletir sobre alguma coisa. Puxa, sonhei com isso, né, e tal coisa assim. Então, te coloca a refletir a respeito. E o terceiro que a gente traz aqui, que são os sonhos espirituais. Aí esses sim, né, são lembranças de uma vivência. E aí a gente não está falando de uma lembrança de algo que aconteceu. É daquilo que você está vivendo naquele momento, quando o seu corpo está descansando e o perispírito se afasta e vivencia alguma coisa. Quando você acorda, você lembra do que você viveu durante aquele momento
da noite em que seu corpo estava descansando. Então, ó, são recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições, depende da sua vibração, e acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, esse já está fora de verdade, né? É uma experiência fora do corpo. Eu hoje estou falando de muitas coisas de quando eu era jovem há pouco tempo, então eu vou me recordar aqui que o meu pai era militar. E ele, toda noite, eu já contei isso outras vezes aqui, ele entrava, éramos 3 irmãos, eu e mais 2, e ele entrava no quarto e quase que fazia a gente fazer ordem unida ali, né? Dando ordem, e ele fala, já rezaram? Não, vai rezar agora. E não era rezar assim, você tinha que ajoelhar do lado da cama, colocar a mãozinha assim, né? E rezar, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, que está no céu. Então, toda noite ele chegava lá e obrigava a gente a rezar. E confesso a vocês que muitas vezes eu mesmo ficava com raiva daquilo, né? Poxa, esse cara vem aqui, obriga a gente a rezar, eu estou aqui, né? Mas o que eu não sabia, só vim saber isso depois, né? Muitas coisas que os pais fazem a gente só vai entender depois, né? Eu não sabia é que o que ele queria era que naquela hora que que o corpo físico vai descansar, que através de uma prece a gente mudasse o estado vibracional. Ou seja, para que quando o espírito se libertasse do corpo, ele não fosse para a balada, né? Ele fosse para uma instância espiritual mais adequada, mais elevada, né? Então, porque isso vai depender do seu estado vibracional. Se você dorme com raiva, certamente é aquela noite que você vai ter um sonho ruim. É uma noite que vai ter lá aquele sonho de perseguições, né? Se você vive com raiva, olha, você vai ter recorrência nisso, né? Agora, se você consegue mudar essa vibração, se você consegue entrar numa sintonia melhor, certamente você será atraído naturalmente para uma instância espiritual de uma vibração melhor, né? Que será sempre compatível com a sua vibração no momento em que você vai dormir. Então, o que o coronel queria era exatamente isso, e a gente ficava com raiva, né? E nem rezava direito, porque era Ave Maria chega, Pai Nosso que está no céu, era o que a gente fazia, mas ele ficava felizinho lá e pronto, e a gente ia dormir, ponto final. Mas hoje é que eu entendo de verdade a importância do que ele estava querendo que a gente fizesse naquela época, né? Bom, aí o sonambulismo, aí dona Tânia, né? Dona Tânia mesmo? Acertei? Pois não. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ubiraci. Oi, Ubiraci. Mas podem me chamar de Bira. Pronto, Bira. Bom, eu vivencio já há alguns anos uma coisa que eu acho até um pouco estranha. Meus sonhos, quando eu percebo que está começando a mudar um pouquinho a vibração, ficar um pouco mais denso, mais pesado, que eu começo a perceber que pode virar um pesadelo, minha consciência diz assim, acorde. Isso é natural ou eu sou um X-Men? Não sei, Bira. O que você acha? Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. É no mínimo um controle legal. Eu também, quando eu estou num pesadelo, eu queria poder fazer isso, né, de acordar. Mas é possível, porque você tem uma consciência, né, você tem uma clareza ali que não ela não está apagada, ela não está desligada, né? Então, se percebe que está tendo ali um sofrimento, alguma coisa, pode mudar isso. Mas não é uma coisa muito comum, né? Mas não é impossível, não. Ok. Outra coisa também que eu tive uma vivência, eu acredito que tenha sido um sonho espiritual realmente. Em 2004, quando houve aquele tsunami, né, lá na Indonésia, né, 2 ou 3 dias antes eu sonhei com aquela situação, né, e que eu estava presente. E até hoje eu tenho esse sonho na minha memória. É realmente uma coisa que eu guardei e eu acredito que vai guardar o resto da minha vida. Eu vivenciei aqui de uma forma uma explicação muito forte. Técnica, né? Porque aí tudo isso que a gente fala aqui, a gente fala sempre na suposição
né, do que a técnica diz ser possível em relação ao relato, né? Então, ó, o que você relata nos parece que de fato você teve um desdobramento e que desdobrado você vivenciou lá, talvez por algum... Normalmente o desdobramento não é uma coisa sem propósito, sempre tem um propósito, né? Então, certamente você esteve lá, ou porque iria ajudar algumas pessoas, porque imagina que num fenômeno desse na natureza, muita gente desencarna, né? Então, tem grupos, inclusive tem centros espíritas que têm esse tipo de trabalho, que criam um grupo, né, e que em desdobramento vão visitar hospitais, vão visitar pessoas nas UTIs, né, que estão em coma, e vão lá para tentar auxiliar essas pessoas. Num fenômeno desse da natureza, imagina que deve ter trabalho lá para se fazer. Então, é possível que tenha sido algo nesse sentido. Mas mesmo sendo antes do evento? É porque o espírito fora do corpo, essa questão do tempo, ele é relativo. Embotado na matéria, a gente tem esse segundo, né? O tempo é assim. Mas fora da matéria, o presente, o passado e o futuro, eles têm uma relação diferente do que a gente tem encarnado. Antecipar fenômenos é o que a gente chama aqui de... Não só premonições, é o déjà vu. Você vivencia algo fora do corpo e depois, quando você está no corpo, aí você passa por aquela situação e você... Mas peraí, eu acho que eu já vivenciei isso. É porque fora do corpo você antecipou um pouquinho aquilo, né? As premonições, elas também são possíveis, mas, e acho que a gente vai ter um slide mais na frente que vai falar dela, é algo que está no âmbito da probabilidade. Uma premonição nunca é definitivamente assertiva. Ela pode acontecer ou não, né? Naquele momento em que você esteve fora do corpo, que você percebeu algo que iria acontecer, estava num determinado indicador, mas aquilo pode mudar. Então, não é algo que diz assim, ó, maktub, vai acontecer. Não, pode mudar. Mas é possível. As premonições acontecem também por esse sentido do que o presente, o passado e o futuro ocorrem de forma diferente fora do corpo. Pois não. Flora. Tá funcionando. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Só para compactuar assim, com o que o Bira falou em primeiro momento, de que houve uma situação em que eu também tive esse estado de consciência, né? Uhum. Para contextualizar rapidamente, eu fui dormir, estava na casa da minha irmã, ela tinha viajado, e eu deitei no lugar que ela dorme, na cama dela. E tive um pesadelo assim que eu peguei no sono. E era como se os espíritos estivessem duelando para algo ruim saísse dali onde eu estava, daquele cômodo que eu estava dormindo. E eu não sei se um estado de consciência, enfim, isso foi um aviso, e alguém falou assim, acorde e coloque a meditação do Ho'oponopono. Eu tenho o costume muito de meditar. E eu acordei com o coração na boca, acelerada, e coloquei a meditação do Ho'oponopono e entrei em outro estado de sonho, de sono, de vibração. Então, legal, isso também é possível. Mas vamos avançar um pouquinho mais agora aqui. A gente falou que ia falar um pouco do sonambulismo. Então, ó, o sonambulismo é um estado parcial de emancipação do espírito, em que, às vezes, ele consegue, utilizando-se do próprio corpo, estabelecer uma relação de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, quando a gente vai dormir, o corpo em relaxamento, né, em repouso, o próprio espírito atua mecanicamente sobre esse corpo. Então, aquelas imagens, inclusive, é brincadeira, viu, gente? Eu falei que da torta de chocolate, é porque eu gosto mesmo, mas isso não acontece, não é brincadeira. Mas seria possível. Então, o espírito, atuando no próprio corpo, faz com que ele se movimente, que ele levante, que ele faça alguma ação. Isso acontece conosco, mas normalmente, assim, você vai no banheiro, ou você vai beber água, você vai lá e bebe água e volta. E se no dia seguinte falar assim, mas você levantou e bebeu água, eu fiz isso? Não me lembro, não. Né? Você foi no banheiro? Não, eu não me lembro de ter ido no banheiro. Então, acaba não se lembrando ali, mas fez uma ação. Então, esse tipo de sonambulismo é o próprio espírito atuando sobre o corpo.
Só que nesse momento de libertação, né, de que ele está fora do corpo, mas consegue atuar mecanicamente sobre ele. Agora, a gente vai ter um outro tipo de sonambulismo. Acho que eu passei demais, mas tudo bem. Então, o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais complexo, mais completo que no sonho. É um estado de maior amplitude que adquire em suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma no estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa, como essa, por exemplo, né, de beber água, de alguma coisa assim. Então, esse tipo de sonambulismo é a ação do próprio espírito no corpo. Mas a gente vai ter um outro tipo de sonambulismo, que a gente vai dizer que é o sonambulismo mediúnico. Então, esse sonambulismo, há uma interferência de outro espírito. Então, na mediunidade sonambúlica, ocorre um fenômeno análogo, só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Daí o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que se obtém, em via de regra, não é um passeio do corpo, mas uma comunicação, no estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, aquela noite que a pessoa levanta, senta na cama e começa a falar um monte de coisas, ali pode ter, na verdade, uma influência de um outro espírito que aproveita daquele hiato, né, de que o perispírito está fora e aí ele consegue dar uma comunicação. Em vias de regra, não é uma movimentação, não é sair, não é caminhar, é sempre uma fala, uma comunicação. Pois não. Uma pessoa que quebra o braço, tipo, ela quebra o próprio braço enquanto ela está nesse sonambulismo e fica ali durante 20 minutos dormindo, isso pode ser algo de ruim? Deixa eu ver se eu entendi. Ela está dormindo ela quebra o próprio braço. É ruim, né? Imagina quebrar o braço. Não, mas tipo, tem algo espiritual de ruim acontecendo com essa pessoa? Pode ter. Eu imagino que tenha estou supondo, que tenha uma influência espiritual, né? E que essa outra inteligência, esse espírito tenha feito um negócio desse, porque eu não quero quebrar meu braço, né? A gente, né, não faria isso conosco, né? Então eu imagino que tenha uma inteligência, assim como eu já vi relatos de espíritos vingativos, né, de pessoas ali com raiva, que nesse momento aí influenciam para a pessoa ir para a janela, né, para se jogar de algum lugar. Né? Então, esse tipo de influência também é possível. A gente já ouviu relatos assim. Esse de quebrar o braço eu nunca vi, não. Mas não é porque eu li tem que ser um livro. Bem forte foi um também, livro, né, assim, que eu li e eu pensei, será que tem alguma coisa de ruim com essa pessoa? Só curiosidade. Não, certamente sim, porque imagina, quebrou o braço é ruim, não é bom, não. Né? Mas tem que ser um espírito também bem forte, né? Porque quebrar o braço assim, nossa, tem que fazer uma força danada. Bom, mas então é isso aí. Aí, o desdobramento. A gente também já falou um bocado dele, mas a gente vai só ratificar agora as informações. Então, de forma consciente, sendo possível que escolha livremente o que fazer, aonde ir. Esse fenômeno é conhecido com o nome de viagem astral ou desdobramento. Também é chamado de projeção da consciência. A gente vai falar por que esses nomes. Onde o espírito guarda nítida e vívida impressão de quase tudo que lhe ocorreu durante aquele momento que passou no estado alterado de consciência. Isso é Adenauer que fala também no livro de vocês. Então, imagina o seguinte, vamos fingir que esse quadrado aqui, seja o quadrado da dimensão física. Né? Esse quadrado aqui, o quadrado da dimensão espiritual. E esse quadrado aqui, o quadrado da dimensão do espírito. Né? Então, aqui habita uma singularidade não material. Aqui, essa singularidade usa o veículo de manifestação, que é o perispírito. E aqui, a singularidade não material usa um outro veículo, que é o corpo físico, para essa dimensão física. Então, a minha consciência está no aqui e agora. Eu tenho consciência de que estou aqui falando com vocês, estou na fundação. Isso é a minha consciência de agora, né?
Se eu vou desdobrar, eu vou projetar a minha consciência, ó, para essa dimensão aqui. Daí a gente fala lá, projeção da consciência, né? E agora, eu fora do corpo, me percebo assim. Então, isso é ter consciência do que está ocorrendo no fenômeno. E lá o corpo físico está com o cérebro lá, descansando, tranquilinho, numa boa, mas eu tenho consciência do que está ocorrendo agora. Então, por isso, projeção da consciência, né? Ou desdobramento, desdobrou os corpos, né? Também, algumas vezes, falando que há a descoincidência de corpos, né? Eles estão descoincididos. Então, esse é o fenômeno. Agora, acho que passei demais também. Deixa eu ver. Não passei. Aqui. Bom, então, ó, durante o sono, o espírito desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos estarem mais tênues. À noite é um longo período em que está livre para agir num outro plano de existência. Porém, variam os graus de desprendimento e lucidez. Nem todos se afastam do seu corpo, mas permanecem no ambiente doméstico. Temem fazê-lo, sentir-se-iam constrangidos no meio estranho, aparentemente, podem ter uma infinidade de outros motivos. Mas ali só para ver as situações, né? O cara está dormindo ali, ó, o corpo está saindo. Esse aqui, você vê, ó, tem uma limitação física aqui, né? Então, está na cadeira de rodas aqui, mas quando desdobra, não tem, porque essa limitação, ela é apenas do corpo físico. O pé de espírito não tem esse limite, né? Ó, esse aqui está sentado aqui, parece que está indo lá para uma praia, lá para um outro lado. Esse aqui já está junto com umas pessoas ali, parece que vai dar um passe, não sei, com as mãos ali de energia. Né? Deixa eu chegar para a senhora aí. Então, uma infinidade de possibilidades podem ocorrer quando estamos fora do corpo, né? Baseado nas imagens que tem ali, a pessoa dormindo, o espírito sai, né? Não sei se a expressão é essa, conectado por esse fio. Numa situação de morte, né? É alguma coisa semelhante assim, esse fio ele se rompe, é isso? Exatamente, pronto. Não precisa nem responder, já deu a resposta. Quando a gente tratou, lembra que eu falei, olha, eu vou fazer só por uma questão didática, dizer que a libertação parcial, ela ocorre por um tempo, porque o espírito está atrelado ao corpo físico, ligado por esse cordão que a gente chama de cordão de prata, né? Esse fluido que atrela o corpo físico ao perispírito. Quando há o desencarne, o que acontece? Esse cordão se rompe, e aí pronto, não tem mais volta para o corpo físico. Agora, em janeiro, eu passei por uma situação muito especial que meu pai partiu, né? E ele partiu nos meus braços, né? E no momento de partida, eu estava muito calma, eu senti uma calma muito grande, e como eu estava percebendo que ele estava partindo, me veio uma intuição que diz assim, acalma ele. E aí eu fiquei acalmando, conversando com ele, que ele estava muito nervoso, mas muito nervoso. E o nervosismo ia cedendo enquanto ia partindo, né? Até que ele se foi. E a sensação que eu tinha, que eu tenho que passar uma energia para ele, para que ele vá com calma. Ele não precisa ir no sofrimento. Ele vai, eu não vou controlar isso, mas não precisa ir no sofrimento. Então, qual é a minha colocação? Essa conversa, ela é percebida? Entende? Perfeitamente. A gente vai ter mais na frente uns slides, se eu conseguir chegar lá, porque falei, né, 342, a gente está no 17 ainda, mas o slide 333, ele fala sobre o desencarne. E aí, inclusive, tem uma linha do desencarne natural, como ocorre, né? Tem enlaces que vão se rompendo, né? O primeiro que se desliga é o enlace motor. Então, a pessoa não tem mais a condição da movimentação, ela não consegue mais movimentar o corpo. Aí depois, o das funções cognitivas. E, por fim, o mental.
Quando esse mental se rompe, pronto, aí ela se desligou totalmente. Mas durante esse processo, os órgãos do sentido físico talvez estejam já desligados. Você vai falar, ela não vai ouvir pelo ouvido, mas ela vai ouvir a vibração do que você está colocando no perispírito. Então, aqui vem uma condição outra interessante, quando chegar esse slide lá, a gente já antecipou. Uma pessoa querida está no hospital, está na UTI, está em estado de coma, que seja induzido ou não, mas ela está lá em estado de coma. Aí a gente fica do lado e não fala nada. Às vezes você quer falar do seu amor, e você não fala, não expressa isso, porque você pensa, mas ele está dormindo aqui, ou ela está dormindo aqui, né? Pode falar, pode se expressar, porque vai chegar para ela. Não talvez pela via, né, do sensor físico, mas vai chegar pela vibração do que você está falando, vai chegar no perispírito e ela vai receber, né, ou essa boa energia, ou essa boa fala, mas o amor que a gente está depositando naquilo que está falando vai chegar para ela, com certeza. Né? A gente vai ter um slide que vai falar sobre isso, se conseguir chegar nele. Né? Vamos tentar chegar. Então, a catalepsia, lembra? A gente já falou um pouco da catalepsia, né? Aquele estado metabólico, né? Tão baixo, vamos dizer assim, que mesmo hoje a ciência às vezes, né, consegue se enganar no diagnóstico. Né? Então, são estados característicos da emancipação do espírito que ocorrem nos casos de catalepsia ou a morte aparente. Aí, olha uma coisa curiosa aqui, deixa eu ver se o negocinho agora aqui resolveu, não é... Eu apertei um monte de vezes, aí agora passou... Aí, olha essa curiosidade aqui, ó. Isso aqui é século XVII. Então, quando começaram a perceber, né, que essa patologia existia, naquela época eu colocava o espelhinho aqui do nariz, né, para ver se tinha um vaporzinho aqui, e a partir daí era o diagnóstico se está vivo ou não. Aí o cataléptico era enterrado numa urna assim, ó, que tem uma cordinha dentro e um sino. Já viram a expressão, foi salvo pelo gongo? Já viram essa expressão? Então vem daí, porque imagina que a urna tinha uma torre e um sininho lá. E aí, se a pessoa acordasse, ela puxava a corda, o sino toca, e aí o pessoal lá, né, o coveiro ia lá e tirava, né, da sepultura. Era uma maneira de garantir que isso não ia acontecer. Agora, isso também se o coveiro não fosse eu, né? Porque imagina, de noite no cemitério, toca um sino, ó, tá bom que eu ia lá abrir caixão, é ruim. Mas a ideia era essa, de ir lá tirar a pessoa, né? Então, ó, a catalepsia, uma doença que consiste na paralisação involuntária dos movimentos corpóreos e a diminuição considerável dos sinais vitais por minutos e até mesmo por dias. A catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação da natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. E nesse momento o espírito também está liberto parcialmente, porque se não houve a ruptura, né, o corte ali, a cisão do cordão de prata, continua encarnado e daí a cordinha ali, né, para ir lá tirar ele do sepulcro lá. A letargia, também a gente já falou sobre ela, né? É aquele estado que a gente fica lá viajando, né? Tá olhando para o além, para um horizonte, né? Pensando, e aí o espírito está de fato onde a gente está pensando. Você está com o pensamento lá longe, é lá que você está de verdade. Então é um outro momento de libertação. Bom, e aí, esses que a gente falou são... Pois não, deixa o microfone chegar para o senhor. Esses que a gente falou, então eu trouxe como uma libertação parcial, ou seja, ele está liberto temporariamente, mas ele vai retornar para o corpo físico. Agora, chega uma hora que tem uma libertação que é total, e aí essa é irreversível, ele não vai mais voltar para o corpo, que é quando ocorre o desencarne. Aí a gente vai falar sobre ele agora, mas vamos ouvir
Boa noite a todos. Boa eu noite. sou Anderson. Tudo bom, Anderson? E a dúvida que eu tenho é, o torpor seria a letargia, seria o sono, ou seria um ato mediúnico em si? Porque tem horas que você está concentrado para fazer alguma coisa, vem um torpor, como se fosse uma interferência, alguma coisa, que você não consegue desenvolver nada. Esse torpor pode ser por várias coisas, inclusive pela mediunidade, né? Quando você entra no estado alterado de consciência, que é necessário para a mediunidade, pode ter um certo torpor. Se você, por exemplo, usou alguma droga, alguma coisa, até mesmo a bebida, pode te levar em algum momento, então o torpor pode ser consequência de uma outra coisa, inclusive da mediunidade. Não sei se a pergunta era em relação se esse torpor, o espírito está fora. Geralmente, comigo, acontece em momentos ou que eu vou parar para estudar, ou que eu vou parar para vir para uma palestra, alguma coisa que seja mais para esse sentido de crescimento espiritual. Como se fosse não vou dizer uma obsessão, mas algo que fosse baixar a guarda. Eu não sabia se era letargia ou era sono físico, vamos assim dizer. Não sei te dizer, confesso que não sei te dizer. No seu caso específico, né, teria que talvez ter mais dados aí para a gente tentar analisar melhor. Mas a letargia é aquela ideia de que o seu pensamento está longe, né? E isso pode ocorrer naturalmente. Às vezes você está aqui e de repente seu pensamento viaja, né? Ou você pode começar a pensar, eu vou fazer uma viagem no final do mês, e eu agora começo a pensar e já estou vendo lá a Acrópole, e estou vendo lá o Templo de Zeus. Nesse momento você já está lá na Grécia, né? Então é nesse sentido, de você estar onde o seu pensamento está. Esse torpor, eu não sei, talvez possam ter alguns motivos que o levem a isso. Não sei, confesso que não sei te dizer, né, o que é, mas talvez é o efeito da mediunidade. Você quer falar, né, Ana Paula? Deixa o microfone chegar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. É uma dúvida que eu tenho. Há muitos anos atrás, eu sonhava. E observando, na verdade, é como se fosse um desdobramento, porque eu lembrava de tudo. E era como se fosse assim, doutrinando espíritos, né? Então eu conversava, você tem que deixar seu pai ir. E aí o pai olhava, e esperando a permissão, a autorização da filha, e ela não. Enfim, aquela situação toda, e a gente ia esclarecendo. Isso há muitos anos atrás. E aí eu acabei me tornando terapeuta. Então, eu sou psicoterapeuta. E aí hoje eu trabalho, além de noite, que tem dias que eu digo, oh meu Deus, deixa eu dormir um pouquinho, eu estou tão cansada. Às vezes eu fico exausta, eu estou exausta. E de dia também eu passo o dia todo. Aí me veio aqui pensando, então, é o desdobramento. Hoje, com constelação familiar, você falou sobre essa projeção. Então, assim, eu levo a pessoa para um estado alterado de percepção da consciência, onde veja o seu campo. Se veja que cor é esse campo. Né? Vai entrar alguém no seu campo. Aí começa o trabalho todo, né? De constelação e etc. E doutrinária também, nada mais. De forma ignorante, na verdade. Porque eu falo de amor. Então, só isso. Mas aí me veio a dúvida. Será que isso influi? De que forma isso pode influir na minha vida, na questão física, de estar tanto tempo assim, em desdobramento? Porque eu levo a pessoa, vou junto com a pessoa, estou vivenciando o tempo todo nesse estado alterado de percepção da consciência. Na verdade, é como se eu estivesse flutuando no tempo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se isso tem alguma consequência? Para mim. De não. Me cansar, de eu me sentir cansada, assim. Eu vou levar a sua E eu procuro fazer muitos exercícios de conexão com o presente, entendeu? Porque, na verdade, assim, mas eu estou me sentindo desconectada, como se fosse isso. O fato é que, nosso tema de hoje, né? O fato é que o espírito não está atrelado de forma definitiva ao corpo físico. Portanto,
numa infinidade de momentos, ele pode estar fora. Por uma infinidade de técnicas diferentes, você pode provocar isso ou não. A vivência dele no corpo físico ou fora do corpo não traz nenhum prejuízo, teoricamente, né? Dependendo do que você está fazendo. Sim. O seu trabalho, um trabalho terapêutico, se você tem domínio da técnica, se está fazendo isso com um propósito terapêutico, não vejo que isso tenha nenhum problema, nenhuma consequência. Agora, como é que eu vou trazer? Não encontro uma palavra para dizer o que eu estou querendo agora. Se fosse, vamos dizer assim, se fosse para que o espírito tivesse que resolver todas as suas questões apenas fora do corpo, não teria muito propósito da encarnação. Claro. Então, talvez nesse sentido haja algum problema, algum prejuízo, né? Por exemplo, eu não me submeteria a uma terapia de vidas passadas, por exemplo, se não tivesse um trauma, se não tivesse uma coisa agora que essa regressão viesse melhorar, que tivesse, né, que resolver isso. Não me submeteria. Simplesmente pelo fato de viajar para saber se eu fui um príncipe ou uma princesa, não faria. Então, se dentro desse propósito a ideia da terapia está seguindo nesse sentido, acho que não tem problema nenhum. Não, está tranquilo. Então, é isso. Não sei se me fiz entender, mas é isso aí. Dentro de uma técnica que você tenha segurança, que saiba que está resolvendo, tranquilo. Se não há essa certeza, aí sim, pode. Não, é tranquilo e trazer tem prejuízo. Ajudado bastante, mas muito ainda aprender. Sim, estamos todos nessa caminhada de aprendizado, né? Então, voltando para o desencarne, então o desencarne é a saída definitiva do espírito do corpo físico, que se dá com a morte desse, né? Então, morre o corpo físico, o espírito desencarna. Consequentemente, a desencarnação dele, né? Então, quando a desencarnação ocorre de forma provocada, decorrente de eutanásia, homicídio, suicídio, o espírito perturba-se face ao desconhecimento do significado da vida no corpo. Então, antigamente até tinha uma ideia de que havia um vale dos suicidas, né? Tem um livro, inclusive, que vai falar sobre esse vale, né? Porque há uma consequência, vamos dizer, né, do seu ato, né, de ter atentado contra a própria vida. Então, vai haver uma certa perturbação desse espírito que fez isso. Então, dentro daquela forma, né, de entender que há sempre duas possibilidades, então o desencarne ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado. Então, e pode ser provocado até inconscientemente. Imagina, vamos criar uma situação aqui, um dia chovendo, a paralela, que a gente sabe como é que é, o meu carro está com o pneu careca e eu ando a 160 km na paralela num dia de chuva. Se o carro derrapar, bater e eu morrer, o que foi isso? Pois e foi um suicídio inconsciente, porque eu sei que se andar na paralela a 160, se o pneu do carro está careca e ainda é um dia chuvoso, estou, né, quase que pedindo para uma coisa dessa acontecer. Então, foi provocado. Agora, chega um momento que extingue o fluido vital, né? Se vocês se lembram lá da aula 3, onde a gente falou sobre os corpos do perispírito, então, eu falei que entre o corpo físico e o corpo astral tem um corpo intermediário chamado duplo etérico, que é esse mesmo corpo em que
de onde parte o cordão de prata, né? Esse enlace fluídico que liga o corpo astral ao corpo físico, né? Que fica exatamente no duplo etérico. Esse duplo etérico ele tem uma outra característica, que ele é o corpo que armazena essa energia chamada energia vital, que é a energia que determina a longevidade da nossa encarnação. Então, quando você reencarna, você ganha uma quantidade dessa energia, desse fluido, que deve durar até o seu desencarne. Se desencarnou naturalmente, é porque houve o esgotamento, essa energia acabou. Então, pronto, houve o desencarne natural, não tem absolutamente nenhuma consequência. Não foi dessa forma, mas teve uma doença, essa doença desgastou, né, consumiu mais esse fluido, o fluido se extinguiu, houve a morte do corpo físico. Então, são esses... Oi? Pois não. Essa sua colocação me provocou um questionamento, né, que até hoje é um mistério, continuará sendo. E assim, eu tive uma situação onde meus pais desencarnaram no mesmo dia, com diferença de horas. Ele já estava doente na UTI. E acho que quando ela se deu conta que realmente ele não ia voltar para casa, eu acho que ela começou a entregar o espírito. E aí, na véspera, né, de meu pai, deles partirem, ela dormindo ao lado de minha sobrinha, que tinha 10 anos, a minha sobrinha conta, a vovó levantou de noite, sentou na cama e pediu ao Papai do Céu que ela queria ir, porque ela não ia aguentar ficar sem meu avô. Ela fez uma oração, deitou e foi. E desencarnou, né? Como é que é isso? Também não sei, boa pergunta. Isso não pode ser considerado um suicídio, né? Também não sei, mas eu também sei de uma história dessa. É isso, foi acho que um merecimento. Os tios da minha esposa foram casados por 60 anos, imagina, né? Muito tempo juntos, e aí os dois ficaram doentes. Um foi para um hospital e o outro foi para outro hospital, porque era tratar de uma especialidade e o outro de outra. Aí ele, não sei se eu estou trocando agora, mas vai dar no mesmo. Ele morreu primeiro. Ela não sabia, estava em outro hospital. Na semana seguinte, ela morreu. Ela falou, não, eu já sei que o fulano se foi, e ela também foi. Então, enfim, é uma ligação. Espíritos viveram juntos, muito, cumplicidade até nessa hora. Isso, né? Questão de diferença de horas. Eu acho que ele estava esperando, assim, ao que parece. Se você me perguntar por que isso acontece, onde está esse botãozinho, eu também não sei. Também não sei te responder. O que a gente conclui é que assim, ele não partia. Eu acho que no momento que ela decidiu ir, ela deve ter pensado, vou passar na UTI, pegar meu velho, vou me embora. Ligação, né? Então, cumplicidade assim, mesmo, uma ligação espiritual importante, motivada pelo amor, né? Que fez com que vivesse esse tempo todo. Mas eu falei para vocês que há um desligamento, esse enlace que a gente trata de cordão de prata, na verdade, ele não é um cordão, ele é uma via de várias ligações, né, entre o sistema. Então, quando há desencarne natural, a primeira coisa que acontece é o centro vegetativo, né, que é a sede da manifestação das funções fisiológicas, ele se desliga. Então, é o primeiro que se desliga. Esse centro fica no baixo ventre. Aí, depois, na sequência, o centro emocional, que é a sede dos sentimentos, dos desejos, que fica na região torácica. Até aqui é aquela pessoa que está lá na UTI, que está com respirador, que está com um monte de monitor, que está com tudo ali, que as funções estão todas automatizadas ali mas ele ainda está ligado, porque a sede do mental ainda está ali, então ele ainda está ligado. Quando há esse rompimento aqui, né, que na região cerebral, o centro mental, pronto, aí houve o desligamento mesmo. Então, vocês já ouviram que quando, por exemplo, há um acidente, um trauma cerebral e a pessoa tem morte cerebral, primeira coisa, os órgãos estão todos funcionando ainda, o coração está batendo, a respiração está normal, está tudo funcionando, mas houve morte cerebral. Sabe o que aconteceu? Esse centro aqui se rompeu. Sabe o que acontece? Irreversível, não tem o que fazer. Ali, pronto, é o desencarne que vai acontecer. Então,
ele ainda não está, porque ó, se houve a morte cerebral, mas os outros enlaces ainda estão ligados, ele ainda está ligado ali. Quando, se a gente decide, desliga os aparelhos ali, aí os outros enlaces se rompem, e aí ele se desliga. Então, é como se precisasse dos 3 para... Não é como não? Precisa dos 3. Os 3 têm que se desligar, porque ali a gente está falando que o cordão de prata é o que está ligando, né, o corpo astral ao corpo físico. Só quando ele se rompe totalmente é que há o desligamento total, né? Então é de fato assim. Então, se foi na ordem, se foi natural, ele vai nessa ordem, vai se desligando e tal. Se não foi, ele altera a ordem, mas ele só se desliga completamente quando todos os enlaces se desfazem, né? Bom, então, quando é natural, é porque houve o desgaste ou o esgotamento do fluido vital, esse fluido que a gente acabou de falar, né, essa bateria. É a falência múltipla dos órgãos, né, que pode ter também uma intervenção de técnicos espirituais, a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. Todo esse processo, né, a gente não pode esquecer disso, né, que a gente nem sempre está sozinho, né? A gente está sempre acompanhado. Então, se fruto do que eu vivi, do que eu fiz na minha encarnação, eu tenho méritos, é claro que eu terei também pessoas ali que vão me auxiliar nessa hora, né? Então, tem técnicos, como está sendo chamado aqui, técnicos espirituais que vão auxiliar nesse desenlace, exatamente para que não haja, para que seja mais tranquilo, para que não haja sofrimento, né? Para quem está partindo, né, o estado emocional de quem está partindo, de que forma isso interfere nesse processo de partida? Se a pessoa está nervosa, não quer ir, mas ele não tem controle nenhum e ele vai, é uma forma de ir. Ou a pessoa está sentindo aquilo, mas sabe que tem que ir, então eu vou. É diferente, né? Como é que funciona isso? Eu diria que não é... O trato desse espírito é diferente? Eu diria que não é pelo estado emocional daquele momento. Porque eu duvido, olha o que eu vou falar agora, eu duvido que qualquer pessoa com qualquer preparo, né, com qualquer conhecimento, nessa hora não trema na base. Então sempre terá um nervosinho, sempre terá, né, talvez até uma ansiedade, não sei. Então, acho que isso. Não, mas não é esse momento, ou não é essa emoção que vai balizar o que vai acontecer depois. E sim o que ela viveu durante a vida. Então, olha, a oportunidade que nós temos, todos nós aqui, né, de se melhorar, de fazer com que sejamos pessoas melhores, é agora, é durante a trajetória. Não é na hora da morte, né? Então, se é uma pessoa que já estava desprendida das questões materiais, que já tem uma consciência de que a vida não cessa com a morte do corpo físico, que tem essas consciências, essas ideias e essa consciência, certamente será melhor do que aquela pessoa que não tem essa ideia, que possivelmente, né, possivelmente, vai passar pelo desencarne e vai continuar achando que a vida continua como ela era. Eu hoje não estou trabalhando mais em mediúnica, não estou conseguindo dar conta de tanta coisa, e depois eu acabei escolhendo mais esse trabalho aqui de aula e tal, que é o que me move mais. Mas eu trabalhei muito tempo em mediúnica, e muitas, mas muitas, infinitas vezes eu recebi espíritos que relatavam isso. Que, peraí, mas não foi isso que o padre me falou que eu ia dormir, que ia descansar, e não é isso que aconteceu. Então, quer dizer, se a possibilidade de termos esse conhecimento que hoje a gente está tendo, de que a morte não existe dessa forma, que a vida continua, né, que somos seres encarnados por um período, que isso tem um propósito de crescimento, de evolução, e somente isso, e que, enfim, esse conhecimento é o que vai fazer com que haja um conforto melhor, né, no depois, porque naquela hora ali acho que qualquer um vai ter
vai ter um nervosinho ali, né? Vai ter um temorzinho, qualquer um, né? Vai ter. Não sei, é a minha impressão. Pode ter o conhecimento que for, mas nessa hora todo mundo vai dar uma tremidinha, né? Bom, mas para a gente terminar, porque eu estou vendo que quando a equipe chega aqui, ó, que fica todo mundo aqui, é porque já deu a hora, né? Já está na hora, é pressão, é isso mesmo. É que já está na hora de terminar. Para a gente terminar, então eu falei que a gente ia passar muito superficialmente, porque isso aqui normalmente abre um portal e que a gente não consegue voltar mais, né? A questão do homicídio, né? Que é a forma de tirar a vida de outra pessoa, o suicídio, que é tirar a própria vida, e o aborto, né? Que é tirar uma vida que está começando, né? Então, todas essas teriam, entre aspas, uma consequência, né? De estar cometendo um crime contra a vida, né? De estar tirando a possibilidade da continuidade naquela encarnação. E isso, de certa forma, usando o termo que a gente colocou, é libertar, né, o espírito totalmente. Ainda que, muitas vezes, é necessário que o espírito passe, né, por um período, aqueles abortos, por exemplo, que são espontâneos, né? Aí, por que aconteceu isso? Porque era necessário que aquele determinado espírito passasse um tempo naquela vida uterina para que ele se preparasse, para que ele se melhorasse de alguma forma, e era só aquilo, e pronto, e aí acontece um aborto espontâneo, e esse espírito vai se preparar para uma outra encarnação, e talvez uma encarnação que seja mais longínqua e não apenas aquele preparo ali. Mas para a gente encerrar, eu trouxe aqui um texto de Herculano Pires, que diz assim, ó: para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação por nada. Para aquele que, no entanto, que antevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, essa consciência é a que a gente precisa ter, de que a temporalidade da nossa encarnação, ela tem um propósito, e ela deve servir a esse propósito, que é fazer com que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente evolua, né? Nas próximas semanas, nós entraremos no tema de reencarnação, e a gente vai entender que a reencarnação nada mais é do que um mecanismo de evolução, é um mecanismo de fazer com que, através dessa experiência, né, na matéria, a gente avance, a gente evolua, a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. Então, que coisinha linda, né? 2 dentinhos só ali. Pois é, a vida espiritual é destino de todos, independentemente da crença ou aceitação, viu que a gente falou da crença? Vive-se fora da matéria de acordo com o nível de evolução do espírito, que não se mede pela declaração de princípios, mas pela experiência nas sucessivas existências. É o que nos diz Adenauer Novaes no livro Espiritualidade no Dia a Dia, que eu aconselho que vocês tenham ensinamentos fantásticos. Agora, para encerrar, né, eu quero trazer a coisa mais importante da noite, a coisa fundamental que vocês não podem olvidar agora o que eu vou falar nesse momento. Sabe o que é? Não acreditem em nada do que eu falei para vocês. Vamos fazer assim? Sabe por quê? Sem brincadeira agora. Porque se vocês só acreditarem no que eu falei, vocês vão ficar com a minha impressão sobre o assunto. Então, tem ali uma lista bibliográfica ali, de livros, né, que foram os livros que eu trouxe para essa aula. Então, busquem e tenham a sua própria impressão a respeito disso, né? Não fiquem apenas na minha fala, vão, né, buscar. Eu trouxe questões ali do Livro dos Espíritos, né? A gente trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos, que eu falei para vocês também em outros momentos aí, que é necessário, uma vez que a gente está se debruçando a estudar o Espiritismo, é importante, é fundamental que leia-se o Livro dos Espíritos. Cada um encontra a sua maneira, mas é importante que o faça. Então,
façam isso, vão pesquisar, vão estudar, para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões a respeito disso que nós falamos hoje e que vocês não fiquem apenas com a minha fala, com a minha impressão, porque isso seria a minha impressão sobre isso. Combinado, então? Então, muito obrigado por hoje. Até outro dia, que a gente possa falar mais sobre o Espiritismo.